Muito bem, então, retomando o nosso curso de sistemas dinâmicos, vamos começar falando nesta aula um pouco sobre teoria básica de sistemas lineares de equações de primeira ordem, tá? Claro, estamos sempre aqui concentrando-nos nos sistemas do tamanho 2 por 2. Um sistema 2 por 2 linear, geral, ele pode ser escrito na seguinte forma. x' é igual a P11 de t vezes x mais P12 de t, né, uma função coeficiente vezes y, mais uma função g1. E a segunda equação versa sobre y' que diz que y' é igual a P21 de t vezes x mais P22 de t vezes y mais uma função g2 de t. Este é o formato do sistema de duas equações linear de primeira ordem mais geral possível. Se incluirmos aqui duas condições iniciais, uma para x e uma para y, então nós temos o conjunto todo o que se chama de problema de valor inicial. Lembrando que, sendo um problema de valor inicial ou não, o objetivo principal aqui é procurar pelas respostas, né, caso não seja um problema de valor inicial, as infinitas respostas, ou caso seja um problema de valor inicial, pela única par de funções x e y que resolvem o sistema, né? A ferramenta mais adequada para tratar esse tipo de sistema, esse tipo de objeto, é a álgebra linear. Então, para isso, a gente precisa escrever esse sistema aqui num formato mais adequado às ferramentas de álgebra linear. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar de x de t o vetor cujas componentes são as funções x de t e y de t. Vou chamar de a de t a matriz 2 por 2, cujas componentes são as funções P11 de t, P12 de t, P21 de t, né, funções, e P22 de t. E vou dar um nome de G ao vetor cujas componentes são G1 de t, G2 de t. Bom, sabemos, né, que quando você tem um vetor dependente de t, com funções de t, derivar este vetor em relação à variável t é a mesma coisa que derivar cada uma das componentes separadamente, né? Aparecendo, portanto, que o vetor x' é o vetor cujas componentes são x' e y'. Com todo esse contexto aqui, eu posso agora olhar para o sistema original ali em cima e escrevê-lo da seguinte forma. x' de t é igual a matriz A de t vezes o vetor x de t mais o vetor g de t. Isso que aparece aqui é o formato matricial do nosso sistema de 2 por 2 de equações lineares de primeira ordem. Caso o vetor g de t seja identicamente nulo, ou seja, as funções g1 e g2 são identicamente nulas, né? Ou seja, o vetor tem este formato, o sistema, perdão, tem este formato, então nós temos um sistema homogêneo. Coloquemos um exemplo simples aqui agora, apenas de base para começarmos. Imagine que o seu sistema seja esse aqui. x' é igual a x mais y, e y' é igual a 4x mais y. No formato matricial, eu posso pôr esse sistema como x' é igual a matriz 1, 1, 4 e 1 vezes o vetor x. Portanto, trata-se de um sistema linear de equações de primeira ordem, né, homogêneo. Chegaremos mais tarde nisso,
mas já dá para afirmar aqui que duas soluções separadas desse sistema são os vetores x1, né, composto pelas componentes x e elevado a 3t, e y 2 vezes e elevado a 3t. Isso é uma solução desse sistema. Temos também uma outra, vou chamar de x2, que é composta pelas funções exponencial de menos t e menos 2 vezes exponencial de menos t. Como é facilmente verificável, né? Verifiquemos aqui o primeiro deles. Ó. Se você tomar a funçãozinha x de t como sendo a função exponencial de 3t, né? Lembrando que a primeira componente do vetor é a função x de t. A segunda componente é a função y de t. E como segunda componente, você tomar a função 2 vezes exponencial de 3t, note que na primeira equação, a derivada de x é 3 vezes exponencial de 3t, que é exatamente igual à função x somada com 2 vezes a função y. Concordando primeiro com a primeira das equações, né? Que é x mais y para todo valor de t, aqui no caso real. Já y' vai ser a função 6 vezes e elevado a 3t. Estou derivando a função 2 vezes e elevado a 3t, que vai nos levar a 4 vezes e elevado a 3t mais 2 vezes e elevado a 3t, que é justamente a equação que governa a derivada de y, 4x mais y. E, portanto, de fato, este vetor aqui é um vetor que resolve esse sistema. É facilmente verificável que este também é um vetor que resolve este sistema. Então, agora, com uma boa base do que é o formato de uma solução, né, de como ela tem o caráter vetorial ali, eu vou começar a resumir aqui com vocês um pouco da teoria básica, né, de como essas soluções se comportam, uma vez que você as tenha. Né. Eu não vou colocar os teoremas de forma estritamente matemática, porque o objetivo não é vê-los no todo o seu rigor, mas eu vou colocar apenas a conclusão deles aqui, que é o que nos interessa mesmo a princípio. Tá? O primeiro dos resultados que eu vou colocar é o que se conhece como o princípio da superposição. Você já deve ter visto isso no teu curso regular de equações diferenciais. É mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, ao enunciá-lo aqui, vou enunciá-lo aqui rapidamente. Aqui está. O teorema 1 apresentaremos com o nome de princípio da superposição. E ele diz o seguinte: se as funções vetoriais x1 e x2 de t são soluções do sistema homogêneo x' igual a ATX, então a combinação linear x de t igual a C1x1 mais C2x2 também será a solução desse sistema para qualquer par de constantes que você escolher. Ou seja, se retornarmos aqui para o nosso exemplo aqui em cima, você percebe que, como eu tenho um par de soluções aqui, ó, x1 e x2, o que eu posso fazer aqui é escrever mais uma outra infinidade de soluções, simplesmente tomando combinações lineares dos dois vetores, funções vetoriais, soluções que eu tenho. C2 e na menos t, menos 2 vezes e na menos t. Ou seja, eu posso criar qualquer outro par de funções x e y, simplesmente operando aqui, ou seja, C1 exponencial de 3t, né, multiplicando C1 para dentro do vetor, mais C2 exponencial de menos t, que vai ser a minha nova função x, e 2C1 exponencial de 3t menos 2C2 exponencial de menos t. Aqui estão. Mais uma infinidade de pares de funções x' e y',
que satisfazem o seu sistema. Ao tentar resolver, portanto, sistemas aqui como este, você não está preocupado simplesmente em encontrar duas ou mais soluções. Você está preocupado em encontrar todas as soluções, né? E, portanto, uma pergunta residual que fica aqui é: esta família de infinitas respostas que encontramos aqui, fazendo a combinação linear entre essas duas respostas aqui de cima, elas constituem todas as respostas? Sob que condições nós podemos garantir que esta família contém todas as respostas do problema, ou seja, sob que condições nós tenhamos resolvido de fato o nosso sistema ali, né? É o que o próximo teorema vai poder tentar responder. O teorema seguinte, portanto, nos diz o seguinte: se as funções vetoriais x1 e x2 de t forem soluções linearmente independentes do sistema homogêneo em algum intervalo alfa-beta, então qualquer outra solução do sistema pode ser expressa como uma combinação linear daquelas duas originais. Em outras palavras, você está dizendo que o espaço das soluções de um sistema linear homogêneo é um espaço vetorial de dimensão 2, já que a base desse espaço é formada por essas duas funções vetoriais aqui, né? E, portanto, como você lembra de álgebra linear, uma base dá origem a qualquer outro vetor do espaço, bastando fazer a devida combinação linear. É exatamente o que está escrito aqui neste teorema. Portanto, se este vetor e este vetor forem vetores linearmente independentes em um intervalo I, então eles constituem um conjunto fundamental de soluções para este sistema, e, portanto, qualquer solução pode ser expressa como uma combinação linear. Ou seja, a pergunta que fizemos aqui é se esta família continha todas as soluções, vai ser positivo, sim, se estes dois vetores forem linearmente independentes. De fato, eles são, mas precisamos ter um critério para dizer quando um par de vetores é linearmente independente. E o critério é bem simples, é o critério do Wronskiano. O Wronskiano, a semelhança do que você viu quando estudou equações simples, é um determinante, que nesse caso aqui é o determinante da matriz cujas colunas são formadas por x1 e x2 de t. Esse determinante, segundo o teorema de Abel, que é muito parecido com o que você viu lá quando estudou equações de segunda ordem, no seu curso regular de equações diferenciais, ele pode ser 0 ou não 0. Se ele for 0, ele é 0 sempre dentro do intervalo. Se ele não for 0, ele não é 0 nunca dentro do intervalo. Então, basta você mostrar que existe um ponto onde ele não é 0 para concluir que as funções vetoriais x1 de t e x2 de t formam um conjunto fundamental de soluções. Ou seja, a combinação linear, por repetição aqui, contém todas as soluções, bastando variar as constantes C1 e C2. Uma combinação linear que contém todas as soluções é chamada de solução geral. Tá? Como você viu mesmo lá no curso regular de EDI. Então, veja, voltando ali para o nosso exemplo, vou repeti-lo aqui. X' é igual a 1, 1, 4, 1 vezes x, onde nós tínhamos afirmado que uma solução, um vetor solução, seria e elevado a 3t, e o outro seria 2 vezes e elevado a 3t, outra componente, né? Já o outro vetor solução, o x2 de t, seria com a primeira componente e na menos t, e a segunda componente menos 2 vezes e na menos t. Né? A pergunta que podemos agora responder, é se esse par
de funções vetoriais constituem um conjunto fundamental de soluções para o nosso sistema. Para isso, vamos para o Wronskiano. O Wronskiano entre essas duas funções vetoriais é o determinante desta matriz aqui. A matriz E na 3T, o vetor coluna, o primeiro vetor coluna é o vetor x1 e o segundo vetor coluna é o vetor x2. Este determinante aqui. 2 por 2 é bem tranquilo, né? Diagonais invertendo o sinal da diagonal secundária. Então aparece menos 2 vezes e elevado a 2t. E na diagonal secundária aparece menos 2 vezes e na 2t. Ficando, portanto, 4 vezes e na 2t, que certamente é diferente de zero para todo t real. Portanto, esses dois vetores são, de fato, linearmente independentes. O intervalo do qual fala o teorema, nesse caso, é toda a reta. E sim, portanto, temos que esta combinação aqui, C1 vezes o vetor x1 de t, mais C2 vezes o vetor x2 de t, constitui todas as soluções do nosso sistema do exemplo. Né? Em caráter explícito, as funções x de t, que é C1 exponencial de 3t, mais C1 exponencial de 3t, mais C2 exponencial de menos t, 2C1 exponencial de 3t, menos 2C2 exponencial de menos t, são as funções aqui de menos t e y de t, 2C2 exponencial de 3t, menos 2C2 exponencial de menos t. São todas as funções que nós procurávamos ali como resposta do nosso sistema. Prosseguindo, então, agora estamos em condição de abordarmos o caminho que nos levou a descobrirmos, por exemplo, esta e esta funções vetoriais basilares para responder este sistema aqui. Fundamental na teoria de sistemas dinâmicos é resolver inicialmente os sistemas lineares homogêneos com coeficientes constantes, o que significa que o teu sistema x' igual a tx não mais terá coeficientes não constantes. Nós vamos nos ater a, sempre que esta matriz A aqui for formada exclusivamente por constantes, ou seja, A11, A12, A21, A22 e não por funções de t. Né? Em outras palavras, nos concentraremos por um bom tempo num sistema x' é igual a A vezes x, com uma matriz 2 por 2 tradicional. A inspiração para resolvermos problemas desta classe aqui agora vem, claro, das equações de primeira ordem que você estudou. Lá no seu curso regular de EDOs, se você tivesse uma equação do tipo x' é igual a uma constante vezes x de t, você sabe aqui, por exemplo, pelo método de separação de variáveis, que x de t, as funções x de t serão as funções uma constante vezes exponencial de k vezes t. Né? Ou seja, em outras palavras, se eu tiver aqui uma matriz 1 por 1, ou seja, uma constante, a minha solução é do tipo exponencial de kt. Então, agora que eu tenho uma matriz 2 por 2, como será a minha solução?
baseado no que vimos na equação aqui de cima, né? É uma primeira busca, e na verdade uma busca definitiva, é procurarmos por soluções do tipo exponencial de um número desconhecido RT, né, vezes um vetor constante, xi, né? Ou seja, eu estou procurando por soluções do tipo vetorial, olha aqui, ó, né? Ou seja, a minha solução x de t, será que tem a cara xi1 e elevado a rt, xi2 e elevado a rt? Ou seja, eis aqui o meu candidato à função x e eis aqui o meu candidato à função y, que vimos discutindo no exemplo acima. Nesse caso aqui, se for esse o caso, nós temos o seguinte: ele tem que satisfazer o sistema. O sistema em jogo é x' igual a vezes x. A solução em potencial é x de t é igual a exponencial de rt vezes um vetor constante, xi. Lembrando aqui, ó, que xi1 e xi2 são constantes. Tá? Neste contexto aqui. Bom, mas se x é esse vetor, então a derivada dele é simplesmente derivar o que aparece em t, cada uma das componentes. Mas se você fizer um cálculo direto, você vai descobrir que é simplesmente derivar a função exponencial. Então, reunindo essas duas informações aqui no sistema aqui de cima, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui x' e elevado a rt vezes xi tem que ser igual a vezes xi vezes e elevado a rt. Coloquei a constante ali no outro lado ali, porque não altera nada, e essa estrutura aqui fica mais com cara, para nos lembrar que é um produto de uma matriz por um vetor, né? Bom, exponencial de i na rt é sempre diferente de zero. Então, eu posso simplesmente cancelar dos dois lados. Então, aparece que r vezes o vetor xi vai ser igual a vezes o vetor xi. Lembrando que nós estamos procurando condições sobre r e xi para que o vetor x igual a e na rt vezes xi seja a solução, né? Se for possível ter uma solução desse fato, chegaremos a condições plausíveis aqui. Tá? Bom, mas esta estrutura aqui, eu posso escrever colocando uma matriz identidade 2 por 2 aqui, neste formato. E, portanto, com uma álgebra elementar de matrizes aqui, transferindo esse lado esquerdo aqui para o lado direito, nós chegamos que A vezes xi menos R I xi é igual a zero. Ou seja, finalmente podemos concluir que A menos RI vezes o vetor xi é igual a zero. E isto que está aqui diante de você é o problema clássico de se obter os autovalores e os autovetores já problema espectral clássico. Logo, concluímos o seguinte, que, pelo menos a priori, sem maiores análises, que se chamarmos por uma solução do tipo x de t igual a exponencial de rt vezes xi, e o rzinho que aparece aqui será autovalor da matriz A. E o xizinho que aparece aqui será o respectivo autovetor da matriz A correspondente àquele autovalor. Bom, o polinômio característico aqui, se você lembrar de álgebra linear, o polinômio característico aqui, ele é um polinômio de grau 2, segundo grau. Porque a matriz é de grau 2. Isso significa o quê?
que eu vou ter casos distintos. Quando o polinômio tiver o delta maior do que zero, eu vou encontrar, de fato, dois autovalores e seus respectivos autovetores. E com cada um deles eu gero uma solução x1 de t igual a e elevado a r1 de t vezes o primeiro vetor que eu encontrei lá. Eu vou chamar de x1 e x2, não, vou chamar assim, ó, referente ao primeiro autovalor, referente ao segundo autovalor. E x2 de t é igual a e elevado a r2 de t vezes x2 de t. Como o sistema é 2 por 2, você sabe da álgebra linear que esses autovetores são linearmente independentes e, portanto, com o Wronskiano você prova que estas duas funções vetoriais são linearmente independentes. Ou seja, com isso você consegue gerar a sua solução geral fazendo a combinação linear delas. Mas também pode acontecer esse cara ser menor do que zero. E nesse caso, sim, nós teremos autovalores complexos. Como é que isso vai se desenrolar? Quem serão os autovetores? E um caso também bem patológico é que caso nós tenhamos o delta igual a zero do polinômio característico, ou seja, conseguiremos extrair apenas um autovalor, o que nos dará dois subcasos, como você lembra de álgebra linear. Você pode ter, a esse um autovalor, você pode ter dois autovetores associados, o que transcorreria exatamente como no primeiro caso, não é problema. Ou pode ter um caso mais patológico um pouco, onde você consegue extrair apenas um autovetor associado. E, portanto, ficará daí, a pergunta é, mas eu preciso de dois para formar uma base de tamanho 2 para um sistema 2 por 2. Como eu extraio o último, já que a chamada por essa função, nesse caso, só me retornou com uma solução, e eu preciso de duas. Né? Então, hoje, ficaremos aqui concentrados nesse caso, e ao longo das próximas aulas, a gente vai resolvendo os casos subsequentes, tá bom? Voltemos, então, para o exemplo basilar desta aula. Que era o sistema x' é igual a 1, 1, 4, 1, x. Vamos agora procurar pelas soluções x1 e x2 basilares, conjunto fundamental de solução, para depois, junto com a teoria básica, definitivamente botarmos um ponto final no motivo de que resolvemos o problema. Lembrando que você procura por soluções quando você tem equações com coeficientes constantes, como é o caso aqui. Você procura por soluções do tipo exponencial na RT vezes um vetor xi constante, para cada caso. Como já foi deduzido agora há pouco, você precisa resolver um problema de autovalores e autovetores da matriz A. A matriz A menos RI, como você fez lá em álgebra linear, nesse caso tem a configuração 1 menos R, 1, 4 e 1 menos R. O problema de autovalores, associado aqui, passa por obter o determinante desta matriz igual a zero. Conforme visto no curso basilar de álgebra linear. O que nos leva aqui nesse caso a 1 menos R ao quadrado, 4, troca o sinal menos 4, igual a zero. Como você pode ver, este é um polinômio de segundo grau com delta positivo. Ou seja, é o nosso primeiro caso aqui. Assim, nós temos o seguinte aqui, que 1 menos R ao quadrado é igual a 4, e, portanto, 1 menos R é igual a mais ou menos 2. Os dois resultados possíveis.
Sendo assim, nós temos que menos R é igual a mais ou menos 2 menos 1. E, portanto, R é igual a mais ou menos 2, né, trocando o sinal, mais 1. E extraímos daqui dois autovalores. O primeiro é 3 e o segundo é menos 1. Portanto, nós já sabemos que nós vamos ter uma primeira solução composta por exponencial do R1 vezes um vetor xi. E uma segunda solução, vamos chamar aqui de xi1, e uma segunda solução, um exponencial de menos t vezes um autovetor associado a ele, chamado de xi2. Resta-nos, portanto, descobrir quem são o primeiro autovetor associado ao 3 e o segundo autovetor associado ao menos 1. Bom, mas isso não é uma tarefa difícil, já que, por exemplo, se tomarmos aqui R1 igual a 3, né? O problema de autovetores fica A menos 3i vezes um xi igual a 0. Ou seja, nesse caso fica 1 menos 3, 1 menos 3, 1 e 4. E, portanto, menos 2, 1, 4 e menos 2. Vezes um vetor xi, que você não conhece, e, portanto, você coloca em forma de variáveis. Isso tem que ser igual a 0, 0. Né? O problema clássico de autovalores e autovetores. Então, retomando aqui, ó, isso aqui vai gerar, como o determinante é 0, né, o sistema as duas equações geram o mesmo resultado. Então, você pode pegar só a primeira aqui, por exemplo, e fazer a multiplicação matricial aqui, ó, e fica menos 2 xi1 mais xi2, isso tem que dar 0. Ou seja, você conclui que o xi2 tem que ser igual a 2 vezes o xi1. Ou seja, o seu vetor xi1 aqui, é o primeiro autovetor, que é o vetor com as componentes xi1 e xi2, ele obrigatoriamente tem que ter o que quer que apareça para xi1, aparecerá para xi2 duas vezes o resultado xi1. Né? Ou seja, xi1 vezes 1, 2. Qualquer representante desses vetores. Então, se você tomar xi1 igual a 1, você tem o vetor basilar da reta suporte, né, dos autovetores. Pode ser escolhido, por exemplo, como o vetor 1, 2. Ou qualquer múltiplo dele poderia também, dar do mesmo jeito, tá? Mas normalmente se escolhe ali com o ε1 aqui igual a 1. Né? O que nos leva, portanto, a esta estrutura aqui de volta, ó, onde poderíamos colocar o vetor xi1 e definitivamente escrever uma resposta, que é aquela que já foi apresentada anteriormente na aula. x1 de t é igual a exponencial de 3t vezes o vetor xi1 de t, que ali encontramos que é o vetor 1, 2. Se você distribuir, fizer a multiplicação pelo escalar exponencial de 3t aqui, você chega no resultado que foi apresentado em exemplos mais em cima, que aqui está. De modo semelhante, você pode construir o autovetor para o seu segundo autovalor. Nesse caso, nós vamos ter A mais 1 vezes I, né, o R igual a menos 1, vezes o vetor xi igual a 0. No caso aqui para nós, estamos procurando agora pelo autovetor associado ao segundo autovalor, por isso esse 2 aqui em cima, do vetor xi. E, portanto, nós vamos ter aqui o seguinte, a matriz A mais I vai ser a matriz 1 mais 1, 1 mais 1, 1 e 4. 1 mais 1 porque não esquece que o R é igual a menos 1. Então, nós vamos ter aqui 1 mais 1, 2, 1, 4 e 2. Essa é a matriz A mais I. Vezes o seu vetor, igualando sempre a 0, né? O que nos retorna aqui nesse caso
pegando de novo a primeira das equações ali na multiplicação, 2 que se1 mais que se2 igual a 0. E, portanto, aqui, você pode escrever aqui nesse formato que se2 igual a menos 2 vezes que se1, e a semelhança do que foi feito para o primeiro alto valor, você pode extrair daqui o alto vetor 1 e menos 2. 1 e menos 2. Né? E, por consequência, a sua segunda solução, que vai ser exponencial de menos t vezes o alto vetor 1 e menos 2, que no formato apresentado anteriormente na aula, veio assim, menos 2 vezes e elevado a menos t. Nós já calculamos o Wronskiano entre esta solução e esta solução, vimos que ele é diferente de zero para todo t real, e, portanto, pelos teoremas de teoria básica ali, você tem que C1 vezes e elevado a 3t vezes o vetor 1, 2, mais C2 vezes e elevado a menos t vezes o vetor 1 e menos 2. Esta combinação linear, conforme você percorre as constantes reais C1 e C2, constitui todas as soluções do seu sistema. X' é igual a 1, 1, 4, 1, x. Ou, se você prefere agora voltar, para ficar mais claro, x' é igual a x mais y, y' é igual a 4x mais y. A etapa final que falta, portanto, para avaliarmos ali o sistema que acabamos de resolver, é dar uma olhada em que constitui o plano de fase e as séries temporais deste sistema, respectivamente. Comecemos pelo plano de fase. Considere a solução completa aqui, solução geral, que você obteve no sistema aqui em cima. E observe que eu estou interessado em desenhar o comportamento dos vetores x e y. Então, portanto, aqui eu vou colocar a primeira coordenada dos vetores x e a segunda coordenada dos vetores x. Ou seja, y. Então, aqui neste plano aqui, eu estou interessado em desenhar os vetores x, aqui, esses aqui. Para uma primeira análise, eu peço que você considere C2 como se fosse igual a zero. Ou seja, eu estou interessado em desenhar os vetores x de t é igual a uma constante C1 exponencial de 3t vezes 1, 2. Esquece um pouco a constante C1, ela está fixa, mas esquece ela por um minuto. E se concentra na parte exponencial de 3t vezes o vetor 1, 2. O vetor 1, 2, ele tem abscissa 1, ordenada 2, então ele é um vetor mais ou menos aqui. Eu não estou muito preocupado com a escala do desenho aqui, é só para entendimento. Esse é o vetor 1, 2, que é este vetor aqui. Este número aqui é apenas um número real, exponencial de 3t. Se o t varia de menos infinito para mais infinito, nós temos o seguinte. Se o t é negativo até zero, este número aqui é menor do que 1. E, portanto, ao multiplicar um número menor do que 1 pelo vetor 1, 2, você obtém um vetor menor do que o vetor original 1, 2. Se o t for zero, este número aqui vale 1, e, portanto, você obtém exatamente o vetor
original. E se o t percorre os valores positivos aqui, esses números são maiores do que 1, e, portanto, você obtém, para cada valor de t, um vetor maior. Então, portanto, fazendo o t percorrer de menos infinito até mais infinito, você obtém, no final, esta reta. É claro que esta reta é percorrida da origem, vamos dizer assim, dos pontos próximos da origem até o infinito, afastando-se da origem. Porque quando o t percorre de menos infinito para infinito, eu parto dos vetores cada vez menores e vou aumentando esses vetores. Se esta constante C1 aqui, que nós havíamos ignorado por um momento, for uma constante positiva, então ela só contribui para essa velocidade de aumento aqui, né? E, portanto, esta aqui é uma área onde a função constante C1, onde a função constante não, perdão, a constante C1 é positiva. Se essa constante C1 for negativa, então você tem a inversão de todos esses vetores, já que multiplicar um vetor por um número negativo inverte seu sentido. E, portanto, você vai ter a replicação desta reta toda aqui para baixo. E, portanto, a reta para baixo é responsável, a constante C1 negativa é responsável pela reta de baixo. Portanto, esta função vetorial aqui, 3t vezes 1, 2, tem exatamente essas trajetórias ali, dependendo da constante C1 ser positiva, a trajetória para cima aqui no primeiro quadrante, se a constante C1 for negativa, no terceiro quadrante. Agora você vai, por um instante, considerar que a constante C1 é zero. E, portanto, agora você está interessado em desenhar as trajetórias desta função vetorial aqui. C2 exponencial de menos t, vezes 1, 2, 1 e menos 2, perdão. O vetor 1 e menos 2 é um vetor mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. E numa análise muito semelhante, se você considerar, ignorar a constante C2 um pouquinho, menos 2, e você fizer o seu t percorrer do menos infinito para o mais infinito, o que você vai obter aqui é que agora, quando o t é negativo, este número é maior do que 1. E quando o t é positivo, este número é menor do que 1, aumentando e diminuindo respectivamente os vetores. Agora você vai ter uma reta, também aqui, que vem do menos infinito, lá do longínquo ponto, em direção ao zero. Se essa constante C2 for positiva, ela só contribui aqui para esse processo. E se ela for negativa, ela constrói a reta invertida do outro lado. Quer dizer, e, portanto, em verde, você tem exatamente a trajetória deste vetor para uma constante C2 fixa. No entanto, a resposta geral constitui não os dois vetores separados, mas sim os dois vetores considerados na combinação linear toda, como você bem sabe. E com isso nós vamos preencher esses espaços no meio aí desse X, vamos dizer assim. No entanto, veja, se você, vou colocar em azul agora, se você fizer o t variar de menos infinito para mais infinito, agora,
o que acontece? Acontece que quando você está muito longe do t positivamente, esta parcela aqui tende a se anular, já que a exponencial de menos c tende para zero. Sendo dominante, portanto, esta parcela. Já quando você está muito próximo, muito longe de t, só que negativamente, aí esta parcela aqui tende a se anular, ficando cada vez mais próxima de zero, e essa passa a ser a parcela dominante, correto? E, portanto, para valores de t próximos do infinito, menos infinito, nós estamos cada vez mais paralelos a esta reta verde. Só que conforme o t vai caminhando do menos infinito para o mais infinito, ele vai tendendo a ser puxado pela reta vermelha. E, portanto, um comportamento esperado aqui é algo mais ou menos assim. Igualmente para cá. Correto? Sendo assim, você tem uma boa noção do plano de fase, de como essas trajetórias se comportam. Esse ponto aqui é a origem, nesse caso, como tem aproximação num sentido e repulsão no outro sentido, ele é chamado de um ponto de Sela, né? Instável por conta que tem afastamento dele. Esse é o plano de fase aqui. Claro, né, existem outras trajetórias, né, muitas outras. Estou dizendo só aqui algumas. Né, mas elas sempre têm esse comportamento aqui, muito parecido com isso aqui. Correto? Aí está o plano de fase desse sistema. Aqui, ó, é a plotagem via computador do plano de fase que você acabou de desenhar comigo ali manualmente. Perceba como as respostas são bem parecidas, né? Agora, portanto, vamos às séries temporais. Em aulas posteriores a esta, a gente vai instruir como desenhar isso no computador, usando a linguagem Python. Tá? Bom, as séries temporais nada mais são do que você simplesmente desenhar o gráfico das funções x e y normalmente, né? Ou seja, a função x de t tem c1 elevado a 3t mais c2 e elevado a menos t. E, na solução geral, né, as funções y, a segunda componente dos vetores de solução, tem 2 c1 e na 3t mais menos 2 c2 e na menos 3t. É só plotar esses gráficos, né? Eu vou plotar aqui via computador. E aqui estão, olha só. Neste primeiro desenho aqui, sequência de gráficos aqui, eu tenho algumas séries temporais desta função x de t aqui, para algumas condições iniciais. Por exemplo, aqui no azul, eu estou tomando o meu sistema com o passo inicial x0 igual a 1 e y0 igual a 0. Então, a série temporal resposta daria esse azul aqui. E assim para os outros sistemas, para as outras condições iniciais. Já no desenho aqui de baixo, eu tenho para y de t, né? Esta expressão aqui. Algumas séries temporais também para algumas condições iniciais. Okay? Com as séries temporais e com o plano de fase, você tem a descrição completa do teu sistema. Okay? Aqui é a relação interconectada e aqui é a relação individualizada para cada uma das componentes. É isso por hoje. Saudações.